Glória a Deus, graças a Deus pela sua palavra, graças a Deus pelo seu poder, por essa mensagem poderosa que muda completamente a vida de quem nela crê. No livro de Tito, capítulo 3, versículo 7, diz assim: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Atenta bem para aquilo que você está escutando. Qual é a finalidade desse versículo, dessa mensagem? A fim de que, justificado por graça, consciência de onde vem a sua redenção e a minha, nos tornemos seus herdeiros. Então, se eu entendo que pela graça que eu sou salvo, eu sou justificada, portanto, eu me torno o quê? Herdeiro, né? Ou herdeira, segundo o quê? A esperança que essa mensagem propõe para mim de quê? De uma vida eterna. Em outras palavras, Jesus, ele trocou de lugar conosco. Diga, Jesus, ele trocou de lugar comigo. E por causa do que ele teve que trocar de lugar com você e comigo. A Bíblia diz que por causa da queda do homem no jardim do Éden, todos sem exceção, fomos declarados culpados. Esse é o motivo pelo qual nós não tínhamos esperança sobre o nosso presente ou futuro, pois cada um de nós estávamos mortos espiritualmente falando. Deus, esse Deus tremendo, Deus, por nos amar, nos enviou o seu Filho Jesus para acabar com o problema do pecado. Como assim, pastor, acabar com o problema do pecado se cada dia as pessoas continuam pior? Bom, as pessoas têm seu livre-arbítrio, uma consciência de fazer escolhas, de tomar decisões na sua vida. Veja o que diz Romanos 5,17. Diz que se pela ofensa de um e por meio de um só, e aqui estava falando obviamente de Adão, reinou a morte, mas, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só. E quem é esse um só? A Bíblia responde, a saber, Jesus Cristo. Então, se por meio de Adão reinou a morte, muito mais abundância. A Bíblia até diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, muito mais reinarão em vida por meio de um só, que é Jesus, aquele que creu nessa mensagem, que entregou e que recebeu e que agora é uma nova criatura. Deixa eu dizer um pouco mais. Na cruz do Calvário, Jesus, que era perfeito e nunca havia errado, nunca errou, ele assumiu todos os pecados no nosso lugar. Ah, pastor, e por que as pessoas continuam pecando? Escolha de cada um. O espírito do pecado, o espírito da morte, todos os demais já foram vencidos naquela cruz do Calvário, na vida daquele que faz uma aliança com o Senhor Jesus. E voltando ao versículo, nós que tínhamos a natureza do pecado, nós fomos considerados agora em Jesus sem culpa e justos, sendo feito justiça de Deus. Então, hoje, quando homens, através de forças espirituais ou até mesmo a alma, que gosta muito de contender, nos traz o sentimento da impossibilidade, da culpa, nós precisamos responder com entendimento sobre a luz dessa palavra. Nós somos justificados pela justiça de Deus. Nós nos tornamos essa justiça de Deus. Nós somos justificados pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário e nós somos feito agora justiça de Deus. Ou seja, Jesus ele troca de lugar conosco.
Aquele que não tinha pecado vai no lugar do pecador para que aquele que tinha a sua natureza pecaminosa tenha a oportunidade de reiniciar o seu programa e de recomeçar uma nova história. Quem poderia fazer isso além de Jesus? Ninguém, porque ninguém pôde fazer isso. Foi o próprio amor de Deus encarnado aqui na terra, na pessoa de Jesus, que nos resgatou desse império das trevas e nos colocou no reino da sua luz. Então, essa é a realidade disponível para todos os que creem e recebem Jesus como Senhor e Salvador. Isso não quer dizer que todos vão receber. Isso não quer dizer que todos vão crer. Isso não quer dizer que todos vão mudar de fase, de vida, de história. Não. Isso quer dizer que existe, sabe, essa realidade para quem quiser viver essa realidade. É isso que a Bíblia diz. Sabemos que, apesar disso, muitos ainda não desfrutam dessa condição. Muitos ainda não têm interesse nessa mensagem, não tem interesse nessa vida proposta pelo próprio Deus para si. Então, nós sempre vamos ver os miseráveis, nós sempre vamos ver as pessoas que se encontram sem solução, sem saída, pessoas viciadas, pessoas dependendo de outras pessoas, pessoas vivendo de favores, pessoas vivendo em completa misérias, pessoas dependendo de que alguém estenda a mão, lhe dê uma esmola. Nós sempre vamos ver esse tipo de pessoa, mas nós também sempre vamos ver pessoas que, com base nessa palavra, ele faz escolha diferente para ter uma realidade diferente. Então, nós também sempre vamos ver pessoas bem-sucedidas, pessoas abundantes, pessoas com saúde, pessoas livres, pessoas que estudadas, pessoas formadas, pessoas capacitadas. Bom, e por aí vai. A questão é, o que eu escolho para mim? Debaixo de que tipo de governo eu estou? Quem governa as minhas decisões? Quem governa a minha vida? Se eu estou debaixo de um governo destrutivo, eu tenho que sair de debaixo desse governo e vir para o governo de Cristo. Eu não estou falando de religião, eu estou falando do único que pode mudar a nossa história, que é Jesus. O amor de Deus encarnado nele nos deu essa oportunidade. Essa é a minha realidade, essa é a realidade de todo aquele que crê, porque todo aquele que crê desfruta dessa realidade. Nada temos em nós que nos conceda favor aos olhos do nosso Pai, nada, mas através da sua graça, ou seja, desse favor imerecido, você e eu fomos justificados. Se vamos desfrutar ou não, isso é uma decisão. Nós não merecemos a justiça, mas não é o que fazemos que nos torna justos, mas sim o que Jesus fez naquela cruz do Calvário. E ele não fez só por um, ele fez por todo aquele que nele crê. É como se fôssemos condenados, o juiz nos perdoasse e dissesse: agora você está livre da culpa e da dívida por seus atos, ou seja, por seus pecados. Vou levá-lo para a minha casa. Eu vou reabilitá-lo, eu vou vesti-lo, eu vou fazer de você alguém de valor e você ainda se tornará o meu herdeiro. Foi isso que Deus fez com você e comigo através do sacrifício de Jesus. Por isso, jamais aceite na sua vida culpa, acusação. Se você é filho de Deus, você foi justificado pela graça de Deus. E esse Deus que é Deus para o mundo, para você, ele é o seu papai. Pense nisso. Mude de fase, gire a chave da sua vida. Venha viver o que Deus tem proposto para você. Essa é a realidade que Cristo comprou naquela cruz do Calvário para a sua vida e para a minha vida. Escute esse louvor, a gente volta já.